Olá, ilustríssimos amigos. Olá, você do outro lado da Matrix, tudo bem? Hoje eu vou fazer a resenha desse livro aqui, ó, Deserto dos Tártaros, de Dino Buzzati. Foi o livro que eu mais gostei de ler ano passado. Eu não sei se é porque, por conta da natureza do meu trabalho, eu acabei me identificando com esse livro, né? Apesar de não ser militar, mas eu entendo toda essa questão dessa questão da rotina, do protocolo de segurança, de rendição, de você fazer escala, de você passar noites acordado fazendo vigília, em turnos de trabalho e tudo mais. Essa questão do companheirismo, né, que você acaba criando, esse vínculo que você acaba criando com os companheiros de trabalho, essa questão de você ficar apegado à sua unidade, porque aqui a unidade acaba se tornando, na verdade é um forte, né, o forte Bastiani, acaba se tornando um dos personagens do livro, né, o personagem animado, digamos assim. Mas você acaba se apegando, não sei se por conta de todos esses elementos da natureza do meu trabalho, e identificar esses elementos aqui no livro também, eu tenho gostado tanto da leitura desse livro. Mas é um livro que vale super a pena. O Deserto dos Tártaros é um romance, né, ficcional. O autor é o italiano Dino Buzzati. Não conhecia a primeira obra que eu leio dele, gostei muito. E aqui nós vamos acompanhar a história do tenente Giovanni Drogo. Ele é um jovem militar, né, no começo de carreira, que foi enviado para um destacamento de um forte de fronteira chamado Forte Bastiani. E vai ser ao longo desse forte que as histórias do Tenente Drogo vai se desenrolar, né? Ou não. Mas é isso. Esse tipo de livro é o livro que eu acho que todo jovem tem que ler. Por que eu acho que todo jovem tem que ler esse livro? Porque o jovem, acho que de maneira geral, ele tem aquela falsa ilusão de que tem todo o tempo do mundo. O jovem ele tem aquela falsa ilusão que tem a vida inteira pela frente, entende? Geralmente, é claro, né? Nem todos os jovens, mas a grande maioria age dessa forma. E pelo fato de eles acharem que tem a vida inteira pela frente, como de fato tem, eles acabam procrastinando, acabam deixando a vida passar, acabam ficando até mesmo, né, agindo de maneira letárgica ao longo da vida. Entende? Isso é uma falsa ilusão que o jovem tem, que ele tem todo o tempo do mundo. E o livro vai tratar muito disso. Eu acho que os jovens, principalmente da nossa geração, eles vivem muito dessa maneira, né? Procrastinando, deixando as coisas passarem, vivendo de maneira letárgica. E esse livro é um tapa na cara para esse tipo de situação, né? Para tipo acorda, entendeu? Então, esse livro é para você que se encontra nessa situação. Não só jovem, né? Mas de maneira geral. Se você quer refletir sobre a sua vida, vale a pena dar uma olhadinha nesse livro aqui, entende? O que ele vai aprender, o que a gente vai aprender com esse livro e o que a gente vai aprender com o Tenente Drogo são lições que eu acho que valem para a vida toda. Mas vamos deixar de conversa mole e falar propriamente do livro, né? O que esse livro vai trazer para a gente? Esse livro ele vai falar basicamente de expectativas, de ilusões e principalmente de frustrações, entendeu? O tempo ele é um fator determinante desse livro, é um fator importantíssimo para a gente entender esse livro, né? A gente não sabe o ano nem o local onde essa história se passa, então você fica um pouco perdido nesse sentido, né? Porque você não sabe exatamente que época se passa. Acredito que seja final do século XIX, início do século XX, mas ele não define isso. E você também não sabe em que local é. Mas essa sensação é um fator genial, porque ele dá pra gente essa sensação de que está perdido no tempo. E de o tempo se desenrolar e você não perceber, você perde essa referência, então você não tem essa perspectiva de tempo. E isso, para o livro, para a história, é importantíssimo você ter essa perda de percepção do tempo, entendeu? Pensando muito sobre essa questão da vida, do passado, do tempo, eu refleti muito em cima do Salmo 90, né? Que é um tratado à existência humana e ao tempo também, né? O Salmo 90 ele é genial nesse sentido. E, cara, a Bíblia ela vai estar certa, entende? Você pode até discordar dela, mas você vai estar errado e ela vai estar certa. E a Bíblia ela vai estar sempre certa. E o Salmo 90 ele vai falar muito sobre a questão da brevidade da vida. Isso tem tudo a ver com esse livro, porque esse livro vai focar muito essa questão do sopro da vida, né? Quando eu li esse livro, foram dois livros. Quando eu li esse livro, foi dois livros da Bíblia que eu lembrei, que foi os Salmos
um pouco de Provérbios também, e principalmente Eclesiastes, né? E no Salmo 90 ele vai falar sobre a brevidade da vida. Ele vai falar que que nós somos breves como um sono, somos breves como a relva, como uma folha, como o orvalho que nasce e morre, entende? Se o tenente Drogo ele tivesse essa perspectiva, ele não teria caído na armadilha que caiu. E eu vejo muitas pessoas que caem nessa mesma armadilha e quando se dão conta é tarde demais, porque o tempo já passou. Recentemente eu li esse livro aqui também, A Torre Sombria, ele é do C.S. Lewis, né? E esse livro aqui são vários contos do C.S. Lewis e alguns desses contos inacabados. E aqui tem o conto que eu achei que já acaba dialogando com esse aqui. O nome do conto é 10 anos depois. É um conto inacabado, como eu falei, né, de C.S. Lewis. Ele morreu antes de terminar esse conto, mas que ele traz algumas reflexões sobre a questão do propósito da vida, o tempo, assim como no Deserto dos Tártaros. Nesse conto do C.S. Lewis aqui, 10 anos depois, ele começa de uma maneira surpreendente, porque assim como no Deserto dos Tártaros você não sabe o ano que se passa e você também não sabe o local, aqui você também o conto ele começa descrevendo um local que você não tem ideia, porque o narrador começa descrevendo um lugar que é escuro, é sombrio, fede a vômito, a urina, com pessoas abarrotadas nele se espremendo e que saculeja. Então o narrador está dentro desse ambiente, um ambiente escuro, fede a urina, vômito, saculeja, as pessoas estão espremidas ali, esse ambiente saculeja, e ele começa a narrar esse ambiente ao redor dele, e você fica se perguntando, cara, onde é que esse maluco tá? Entende? No primeiro momento você não entende onde o narrador está do conto aqui do C.S. Lewis, né, 10 anos depois, até que você descobre que ele está dentro da barriga de um cavalo, que é o cavalo de Troia. Esse conto, os 10 anos depois, ele, na verdade, ele vai trazer para a gente uma releitura da Ilíada a partir da perspectiva de Menelau. Porque, se vocês forem lembrar, né, a Guerra de Troia, por que se deu a Guerra de Troia? Porque Menelau era casada com Helena, e Helena era considerada a mulher mais linda da época, comparada a Afrodite, né? Ela era belíssima, Helena era belíssima. Até que Paris, que era um troiano, conhece ela e rapta ela para Troia. Então, Helena de Troia, na verdade, ela não é de Troia, ela é grega, entende? Ela foi raptada para lá, e a partir daí, Menelau ele desencadeia, com alianças e tudo mais, militares, ele vai resgatar a mulher dele. Então desencadeia uma guerra, que é a Guerra de Troia, que vai se desenrolar por 10 anos. A Ilíada trata basicamente desse conto, é um bom livro, também pesado, mas um bom livro. Então vai tratar basicamente dessa guerra que se desenrola a partir desse estopim. É claro que havia muitas outras causas para a guerra entre gregos e troianos, mas esse foi o mais poético, digamos assim. O Menelau tentando resgatar a esposa. E nesse conto aqui, nesse conto de C.S. Lewis, ele vai tratar a Guerra de Troia a partir da perspectiva de Menelau, ele dentro do cavalo de Troia, antes um pouco deles invadirem Troia, e depois ele conta a decepção que C.S. Lewis tem de encontrar Helena 10 anos depois, envelhecida. Entende? Ele passou 10 anos buscando a mulher mais bela do mundo, e quando ele chega lá encontra uma mulher comum e velha, que foi atropelada pelo tempo. Então esses dois livros têm essa questão do tempo em comum, né? E como você pode perder a sua vida, perder o seu tempo buscando uma causa ou buscando uma ilusão que no final dos contos vai te trazer frustração, entende? Daqui a 50 anos, poucos de nós vamos estar aqui, entendeu? Daqui a 10 anos, talvez nem todos. Pode ser que daqui a um ano nenhum de nós esteja, daqui a um ano não esteja aqui, entende? A gente não tem como controlar isso, porque a vida é breve e passageira. E isso traz pra gente uma reflexão, nós somos limitados, nós somos pó, entendeu? E qual é a nossa disposição perante a vida? Qual é a nossa perspectiva diante da vida? Hoje, quando eu estava voltando da praça, eu passei na padaria, eu encontrei uma senhorinha, né, super animada, deu bom dia para todos e tal. Aí eu estava na fila, ela estava na fila também, ela começou a conversar, né? Aí ela falou que tinha seus 70 anos, entendeu? E que ela sempre procurou encarar a vida de uma forma leve. Ela sempre procurou encarar a vida de uma forma tranquila, independente das circunstâncias. E ela disse que não valia a pena você ficar amargurado, rancoroso ou pessimista por conta das adversidades da vida. Pensei,
talvez esse seja um bom conselho, né? Talvez seja uma boa forma da gente encarar a vida, porque essa vida é breve e passageira, então nós temos que aproveitar da melhor forma possível esse dom que Deus nos deu. Isso faz eu voltar para a reflexão do livro, porque os anos da nossa vida, eles tem no Salmo 90, ele diz o seguinte: os anos da nossa vida chegam a 60, ou para os que têm mais vigor, 80, mas melhor deles é cansaço e enfado, pois tudo passa rapidamente e nós voamos. E, cara, esse versículo Salmo 90, 10. Ele tem tudo a ver com esse livro aqui. Entende? Tem tudo a ver com esse livro, porque realmente é isso. O tempo passou, o tempo voou e o Tenente Drugo não viu. E talvez ele tenha desperdiçado a vida dele por um propósito, na verdade, sem um propósito bem definido, né? E a vida vai passar depressa. E como a gente pode aproveitar esse presente que a gente recebeu? Como a gente pode aproveitar esse dom que nos foi dado da vida? Em que a gente vai dedicar o nosso tempo? Porque nós somos breves e às vezes a gente gasta nosso tempo com tolices, a gente gasta nosso tempo com brigas, com vaidades, com guerras, porque no caso tanto do Tenente Drogo quanto do Menelau, eles desperdiçaram a vida deles. O Tenente Drogo desperdiçou a vida dele esperando uma guerra que nunca aconteceu, então, desculpa o spoiler, e o Menelau gastou a vida dele em uma guerra que, depois de ter passado 10 anos nessa batalha, ele viu que não valeu a pena. Tipo, desperdiçou 10 anos da vida dele por um propósito que ele nem mais queria, entende? Então, é basicamente isso que eu quero falar sobre esse livro aqui. Vale muito a pena, entendeu? O Tenente Drogo, ele gastou a vida dele buscando uma ilusão, ele buscou glória, buscou grandeza, ele sacrificou tudo por esse ideal, e o que ele colheu com relação com isso tudo foi frustração no final da vida, entende? Nessa busca por sucesso, ele usou o recurso mais precioso que ele tinha, que era o tempo dele, e em troca ele não ganhou nada, entende? A gente tem uma vida que a gente não pode desperdiçar um minuto, porque ela passa, entende? Então a gente tem que aproveitar da melhor forma possível, e esses personagens desperdiçaram o tempo dele. Para mim, o que ficou mais marcado nesse livro foi que o Tenente Drogo, ele de certa forma fez do sucesso da carreira um deus, e ele sacrificou tudo para poder agradar esse deus. Ele sacrificou tudo mesmo, para poder alcançar e agradar esse Deus. Mas no final das contas, ele só colheu tristeza e frustração, entende? O deserto, que também acaba se tornando um personagem desse livro, o deserto que esse livro trata, que é o deserto dos Tártaros, né? Na verdade, é uma grande metáfora para a vida que o Drogo viveu, uma existência estéril, uma existência sem vida, entende? O deserto acabou se tornando parte da vida dele e a vida dele acabou se tornando estéril, assim como o deserto. Drogo sacrificou tudo pelo sucesso profissional e não recebeu nada no final das contas. Então, que você não viva como Tenente Drogo. É importante você ler esse livro aqui, aprender com ele, não desperdiçar sua vida para sacrificar tudo por um Deus que não vai te dar nada em troca. E pior ainda, o que me deixou mais chocado com o Drogo é que no final das contas ele não tinha ninguém. Não tinha ninguém que pudesse, para que ele pudesse amar, não tinha ninguém que pudesse amá-lo, entende? Então, não vivam como Tenente Drogo. Então é isso, meus amigos. A gente volta qualquer dia desses, com qualquer outra resenha, enfim, a gente se vê por aí. Fique com Deus, tchau, tchau, até breve.